Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando um ano de trabalho legislativo. Aconteceu ontem, terça-feira, dia 22, a última sessão legislativa do ano de acordo com a Constituição da República. E, finalmente, o Congresso Nacional conseguiu votar a lei orçamentária. Depois de muitos desacertos e desacordos, às 23 horas e 30 minutos, quando já se afigurava o fracasso na votação da LDO, houve um acordo entre a oposição e o governo com respeito, principalmente, às emendas carreadas por iniciativa própria do relator, deputado Magela, do PT, que significava um grande volume de dinheiro manejado no orçamento de acordo com critérios pessoais dele, e por isso mesmo a isso se opunha a oposição. E finalmente, feito o acordo, foi votada em tempo a Lei de Execução Orçamentária para o ano de 2010, de modo que o país começará o ano com a sua adequada Lei de Execução Orçamentária. Seria muito ruim que acontecesse o contrário, porque isso causa problemas, especialmente ao Executivo, causa problemas à execução dos programas governamentais e acaba causando problemas principalmente às pessoas que devem ser beneficiadas, ou seja, toda a população brasileira. Foi um ano muito duro, com muitos processos obstrutivos, derivados de desavenças entre o governo e a oposição e até certo ponto derivados do fato de que a oposição, não sem certa margem de razão, se queixou muito de tratamento discriminatório por parte do governo. Nessa mesma sessão, antes da votação final do orçamento, os policiais militares e bombeiros militares tiveram uma vitória, através da pressão que exercemos, eu, o capitão Assunção, o major Fábio e outros deputados que se aliaram a nós, conseguimos fazer com que fosse votado o projeto de lei do Congresso Nacional número 91, 2009, PLN 91, que irá assegurar, embora na última hora, a liberação de recursos para o pagamento de Bolsa Formação para policiais militares, bombeiros militares, para outras categorias profissionais abrangidas no PRONASSE também, mas especialmente para essa brava gente que, dessa forma, nos locais onde é mais mal paga, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, alguns estados do Nordeste, possa ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso para que a festa de Natal da família, para que a festa de ano da família, embora modesta, seja ao menos farta. Foi muito duro conseguir convencer as lideranças a votar o PLN 91. Não havia acordo. E esse acordo foi costurado durante 2 dias muito exaustivos, muito duros, que foram exatamente a segunda-feira, dia 21, e a terça-feira, dia 22, ao longo de todo o dia, para que conseguíssemos votar essa matéria um pouco antes da votação da Lei de Execução Orçamentária, ou seja, um pouco antes de terminar o ano legislativo. Isso é muito bom que as lideranças tenham percebido a importância da matéria, é muito bom que o plenário tenha percebido a importância da matéria e votado favoravelmente, como votaram pela aprovação do PLN 91. Então, os policiais militares e bombeiros militares que aguardavam ansiosamente a liberação desses recursos poderão agora utilizá-los para esse fim de ano um pouco mais generoso com suas famílias. Na semana passada e no início, e nessa curta semana, apresentei 2 projetos de lei que não tinha comunicado ainda, um deles relacionado a providências, a imposição às companhias de energia elétrica a respeito de comunicação pormenorizada aos consumidores a respeito de falta de energia elétrica, porque isso gera muitos problemas à população que muitas vezes não sabe quando faltou, em que hora, qual foi a faixa horária em que faltou, em que dia faltou. Às vezes, por exemplo, voltamos para casa e encontramos sinais de que a energia elétrica faltou sem condições de avaliar o prejuízo que isso pode ter causado, digamos, ao nosso estoque de comida no freezer, ou o comerciante ao estoque de comida congelada dele no freezer. E não há obrigatoriedade legal de que as empresas informem isso pormenorizadamente. O propósito do projeto, que é o 6676 de 2009, é exatamente mudar essa situação. E também o projeto de lei 6675 de 2009, que visa autorizar, modificando nesse sentido o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil,
os militares portadores de diploma de direito que atuem nas suas corporações, na assessoria ou na direção jurídica de suas corporações, a efetivamente representá-las em juízo exclusivamente para as causas de interesse dessas instituições. Então não vamos confundir, não é para causas de interesse pessoal daquele militar, ou de sua família ou de outra pessoa, não. Exclusivamente para as causas de interesse da instituição. Assim, nós pretendemos suprir uma lacuna e permitir uma maior margem de atuação a esses profissionais, muitas vezes existentes até em quadros especiais de organização, como acontece no Exército, que não tem condição de representar diretamente nos foros, nos tribunais, as suas instituições militares. Houve uma má notícia no final do ano, que foram as decisões da Conferência Nacional de Comunicações. Decisões retrógradas, de caráter autoritário, decisões tomadas por gente que dominou essa conferência do mesmo modo como tentou dominar, sem conseguir, pelo menos completamente, a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, e apresentou ao país propostas do tipo que agradaria muito a quem tem imprensa única oficial, que agradaria muito ao Právida, que agradaria muito ao Granma, que agradaria muito ao esquema dos pasquins de Hugo Chávez lá na Venezuela. É de se esperar que o presidente da República rejeite essas propostas, mesmo porque ele sempre se declarou um adepto da liberdade de imprensa e certamente ele não teria chegado onde chegou na sua incrível carreira política se não fosse a liberdade de imprensa. E se não for assim, será dever do Congresso Nacional derrubar qualquer tentativa de cercear a liberdade de imprensa e o direito da população à informação livre. Também outra má notícia foi o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, apresentado exatamente na terça-feira, ou melhor, na segunda-feira, dia 21, pelo governo federal. O que se esperava é que fosse uma revisão para melhor do Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 2. Por exemplo, fala-se lá do respeito aos direitos humanos dos policiais, e isso é muito bom. Claro que eu vou estudar minuciosamente esse plano em relação a esse aspecto para ver se realmente ele trata dos direitos humanos dos policiais adequadamente. Mas, por outro lado, o que tem esse plano? Tentativas de destruir a família brasileira. Tentativas de impor política governamental que, em última análise, impedirá um pai de educar um menino, seu filho, como menino, e de educar a sua filha como menina. Isso é inaceitável, isso viola os fundamentos da Constituição. Fala-se lá nesse plano de instituições familiares representadas ou compostas por pessoas com determinada orientação sexual que não estão de acordo com a Constituição da República, no artigo 226, que estatui claramente: a família é uma instituição formada pela união entre mulher e homem. O casamento é uma instituição formada por mulher e homem. E as entidades familiares reconhecidas são formadas por uma mulher e por um homem, e evidentemente por pais e seus descendentes. É claro que isso é um absurdo no plano, nós vamos lutar contra isso. E tem mais esse plano: aborto, 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 aborto. Tentativa de impor políticas indiscriminadas de aborto, tentativas que virão por meio de projeto de lei, não tenho a mínima dúvida, do Executivo, de impor ao Congresso Nacional a votação da liberalização completa do aborto, ou seja, do massacre de inocentes no ventre materno em nosso país. E a isso certamente o Congresso reagirá e resistirá, e eu capitanearei, não tenho a mínima dúvida, esse processo de resistência. Essas tentativas não passarão, mas é lamentável que elas se encontrem num Plano Nacional de Direitos Humanos. Portanto, ele não é um Plano Nacional de Direitos Humanos, ele é exatamente o oposto do que pretende ser. No caso do menino Sean Goodman, foi muito bom que o Supremo Tribunal Federal haja acabado de pronunciar uma sentença determinando que o pai e o filho devem reunir-se, finalmente acabando com essa querela e adotando uma decisão judicial correta no país. No início de janeiro, protocolarei um projeto de lei que visa a permitir aos policiais militares, aos policiais em geral e militares, a aquisição de armas de defesa de porte até o calibre 45 sem maiores complicações. E quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2010 com sucesso total. Especialmente às pessoas que eu não me canso de repetir, com grave risco de vida, nos defendem a todos, em todas as partes do país, contrassenhando o crime e salvando pessoas nos incêndios e nas calamidades naturais. Os bravos policiais militares e bombeiros militares. A eles e às suas famílias, a todos os brasileiros de bem que constroem o futuro deste país,
uma mesa farta de Natal, de Ano Novo e perspectivas de sucesso, esperança em 2010. Até mais.